videoaula de hoje eu te ensino a confeccionar esse vestidinho em crochê bem básico, bem facinho, qualquer um dá conta de confeccionar. É só pegar aí medidas, tem medidas padrões na internet, que foi o que eu segui aqui nesse passo a passo, mostrando para vocês que a gente consegue sim confeccionar por medidas, tá bom? Então esse tamanho aqui é de 1 mês até aí 4 meses, no máximo 5 meses, dependendo do crescimento da criança, tá? Então, eu fiz ele um pouquinho maior do que a medida para recém-nascido. Mas aí, você seguindo o passo a passo dessas medidas padrões da internet, você vai confeccionar em qualquer tamanho. Então, a pala dele ficou um pouquinho maior e o comprimento também um pouquinho maior, tá? Durante o passo a passo eu vou te mostrar. É um vestido super básico, aqui nessa parte eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar um cordão de correntinhas, tá? E você também tem a opção de colocar fita de cetim. Na foto vocês vão ver aqui com cordão de correntinhas, tá bom? A parte aqui de trás, o fechamento é com botões, como vocês estão vendo, eu coloquei botões bem simplesinhos, tá? O acabamento também é simples, aqui o ponto também da saia do vestido é bem simplesinho, vocês vão conseguir confeccionar aí em qualquer tamanho, tá? Lembrando que vai depender do material que você está utilizando e do tamanho do seu ponto, tá? Eu utilizei uma sobra de fio e ainda ficou aqui um restinho, tá vendo? Porque é um vestido que usa bem pouco pelo seu tamanho, bem pouco fio, bem pouco material. E ele, então, fica aí da idade de 1 mês até 4 meses, 5 meses, tá bom? Eu espero que vocês gostem, tá bem explicadinho. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui abaixo, ative o sininho de notificações. E você que já tá assistindo a videoaula, deixa o like aí, porque assim vocês vão receber em primeira mão todas as postagens que eu faço aqui, tá bom? Todas as minhas redes sociais, Estúdio Artesanal by Patrícia, me segue por lá, porque eu faço mais atualizações lá, tá bom? Qualquer informação, qualquer comentário, deixa aqui abaixo ou me manda mensagens, tá? Obrigada pelo carinho e vamos ao passo a passo. Bom, então, para iniciar aqui essa minha peça, eu estou utilizando esse novelinho Charme da Círculo. Esses novelinhos têm 396 metros, nós vamos utilizar apenas um novelo. Inclusive, esse novelinho aqui eu já usei um pouquinho dele, mas dá para confeccionar porque é uma peça pequena, tá? Então, se você já tiver um novelo aí que você mexeu nele e ele tiver um pouco a mais da metade, dá para você confeccionar por ser uma peça pequena, tá bom? E aqui, essa cor é a cor 9184, tá bom? E a tex desse fio é 378. Para esse fio, eu vou utilizar aqui a agulha Círculo Soft de 3 milímetros, tá bom? Fita métrica e depois botões também para poder fazer o fechamento da peça. Então, aqui, essa minha peça, eu estou fazendo tamanho RN há 3 meses. Só que como a bebê que eu estou fazendo, ela já está com 1 mês e meio, então eu vou fazer ele um pouquinho maior. Então, a medida padrão é 38 centímetros, porém, eu vou fazer esse com 2 centímetros a mais. Então, eu estou fazendo com 40 centímetros, tá bom? E aí, 40 dividido por 2 dá 20. Aqui vocês estão vendo. E aqui, para esse fio, para o tamanho do meu ponto, eu tenho um total de 80 correntinhas, tá? Essa pala é muito fácil de vocês confeccionarem, tá? E eu espero de coração que vocês consigam com essa explicação que eu vou dar. Tem várias palas, vários tamanhos, várias medidas disponíveis na internet. Eu vou deixar algumas linkadas aqui abaixo, tá? E vou deixar também lá na minha fanpage, no Facebook. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, me segue, que aí você vai ficar por dentro do que tá acontecendo. E aí também vai poder ver aqui o que eu vou disponibilizar referente a essa pala, tá? Então, a medida padrão, 38 centímetros, mas aí eu vou fazer com 2 centímetros a mais, porque ela já tá com 1 mês e meio. Então, ela é muito fácil de você fazer. Uma forma que você pode confeccionar essa pala é você pegar a medida padrão do busto, tá bom? E fazer aqui esse cordão de correntinhas e daí você pega, vai dividir por 4, tá bom? Para essa pala, não tem necessidade de ser um número X para frente, costas e as alcinhas, que é o ombro, tá? As manguinhas. Pode ser a mesma quantidade, não tem problema. Então, por isso que é fácil para vocês confeccionarem. Essa aqui eu estou fazendo com 40, dividido por 2 dá 20 centímetros, tá vendo aqui dobrada ao meio. E eu vou pegar essa medida de 80
essas correntinhas de 80, certo? Que deu esse tamanho. E vou dividir por 4, que vai dar 20. Então, eu vou ter 20 centímetros, 20 correntinhas pra frente, pras costas e pras alças, que vai ser as manguinhas, tá? Então, é muito fácil. Você vai pegar essa quantidade e vai dividir por 4. E essa quantidade você vai, então, iniciar a confecção da sua pala. Levando em consideração que eu vou fazer ela com fechamento nas costas, então a parte das costas eu vou dividir por 2, que vai dar 10. E aí, à medida que eu for confeccionando, que eu vou mostrar aqui pra vocês, quando eu chegar no 10º ponto, eu vou fazer a volta. Eu vou fazer o cantinho pra ficar a divisão de frente, costas e mangas, tá? Então, é muito fácil para vocês confeccionar. Qualquer tamanho, você vai levar em consideração aqui essa parte para essas palas infantis, tá? Então, olha, trabalhei aqui as minhas 80 correntinhas. Essa pala aqui, no caso, ela vai dar aí até uns 4 meses mais ou menos, tá? Aí, eu vou subir aqui, olha, 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçada, pulo aqui a 4ª, na 5ª, introduzo a agulha e faço um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar 10 pontos, porque eu estou iniciando aqui pela parte das costas. E aí, no 10º ponto, eu vou fazer o meu cantinho. Então, aqui não precisa você fazer uma contagem para fazer divisão, para ficar a pala, a manga menor do que frente e costas. Então, é bem fácil. Se você fizer essa pala e depois medir e ficar grande, não tem problema. É só você desmanchar e fazer de novo. É dessa forma que a gente vai fazendo até pegar o jeito de trabalhar essas peças. Ó, 2, 4, 6, 8, 9 e 10. Agora, nesse 10º ponto, eu vou fazer o seguinte: uma correntinha mais um ponto alto no mesmo ponto. Tenho meu primeiro cantinho, tá vendo? Pego a laçada e agora eu vou trabalhar 20 pontos. E aí, no 20º ponto, eu vou fazer o meu cantinho. Bom, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Sem contar aqui com o ponto do cantinho, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22. Agora, no 20º, perdão, 22 não, 20. Coloquei 2 a mais. No 20º ponto, eu vou colocar uma correntinha e mais um ponto, fazendo um Vzinho simples. Certo? Aí, agora, eu vou trabalhar novamente 20 pontos e no 20º ponto, eu vou colocar o meu cantinho. Ó, fiz de novo, tá aqui o meu cantinho, não conto com o ponto do canto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. No 20º ponto, uma correntinha, mais um ponto alto no mesmo ponto, certo? E agora, trabalho novamente aqui 20 pontos. Faço outro cantinho e aí vai restar os 10 pontos das costas, tá bom? Bom, eu já finalizei aqui, só vou mostrar pra vocês, ó, tirando aqui o ponto do canto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... No 20º ponto, fiz o meu cantinho e sobrou aqui, olha, 2, 4, 6, 8, 10, que é a minha divisão certinha.
E agora, o que eu vou fazer? Trabalhado e achado toda essa divisão, as minhas partes todas estão iguais com a mesma quantidade de pontos, eu viro o trabalhinho, subo 3 correntinhas que dá a altura do ponto alto, pego a laçada, e agora para cada ponto de base, eu repito um ponto alto. Isso até chegar na correntinha. Na correntinha, eu vou repetir, então, o meu canto. E aí, eu vou trabalhar carreiras indo e voltando, mais ou menos aí por 8 centímetros. Por que eu falo mais ou menos? Vai depender do tamanho do seu ponto e do material que você está utilizando, certo? Eu vou mostrar aqui até chegar no cantinho, para que vocês não tenham dúvida. Trabalhando esse tipo de pala, o próprio ponto já vai dando aumento a cada carreira, então você não precisa se preocupar com aumentos, tá bom? É só você repetir ponto sobre ponto, como eu estou mostrando, até chegar no tamanho desejado de pala. Ó, trabalhei aqui todos os pontos, agora na minha correntinha eu vou fazer o cantinho, ó. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Isso eu vou fazer em todos os cantos. Agora, eu venho aqui no próximo ponto e trabalho dessa forma, tá? Então, eu vou trabalhar aqui a minha pala até aí mais ou menos uns 8 centímetros. E aí, eu volto mostrando pra vocês quantas carreiras que deu, pra gente continuar, então, com a nossa confecção. Bom, já trabalhei aqui minha pala, fica aqui dessa forma, e aí você dobrando aqui assim, ó, aí você tem o formato dela, tá vendo? Então, eu já trabalhei mais ou menos aqui 8 centímetros, olha, pro meu tamanho de ponto. Deu aqui 7,5 centímetros. Então, é uma quantidade boa pra altura da pala. E agora, então, a próxima carreira eu já vou iniciar fazendo aqui a divisão das mangas, tá? E aí, pra que esse meu tamanho de ponto e material que eu estou utilizando, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras no total. E aqui você tem que levar em consideração esse tamanho aqui que você tem do corpinho, porque aí agora nós vamos trabalhar em forma circular, certo? O corpinho do vestido ou da blusinha, casaquinho que você esteja fazendo. E aqui você tem que ver se dá a medida também padrão aí, se você estiver fazendo padrão, ou se você estiver fazendo por medida, você vai tirar a medida do busto da criança para saber se esse tamanho está certo ou não. Lembrando que, como eu estou fazendo um pouquinho maior, tá? Do que o tamanho de recém-nascido, então, eu vou colocar aqui com 1 centímetro a mais. Seria 34, porém, eu vou colocar com 35, tá? Então, eu tenho que dobrar aqui ao meio e olhar se tá faltando. Vocês estão vendo que tá faltando lá no final, ó? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar fazendo correntinhas aqui na cava, certo? Se você estiver fazendo pelo tamanho, você vai olhar aqui, ó, se tá os 34 centímetros. E aí, se não tiver, você também tem que colocar as correntinhas até você ficar com 34, tá bom? Ou qualquer outro tamanho que você esteja fazendo. Então, aqui, eu vou começar a trabalhar em forma circular. Aqui vocês percebem que a minha carreira aqui tá do lado direito, a de cima está do lado avesso. Então, agora, a minha próxima carreira vai ficar do lado direito, tanto aqui em cima quanto embaixo, tá bom? Então, olha, aqui eu vou pegar e vou trabalhar todos os pontos altos que eu tenho até a correntinha no cantinho. Subo 3 correntinhas, pego a minha laçada e venho fazendo aqui os pontos altos, tá bom? Até chegar lá na correntinha. Bom, trabalhei até o último ponto alto, cheguei na correntinha, pego a laçada, venho aqui nela e faço um ponto alto, tá bom? E aqui eu vou colocar 1, 2, 3 correntinhas. Pra mim, pra esse tamanho, é o suficiente, tá? E aí, agora, eu vou tomar cuidado pra vir, ó, pego a minha laçadinha aqui na agulha e venho pro outro lado, tomando cuidado pra não ficar torcida a pala. Introduzo a agulha na correntinha pra finalizar aqui com um ponto alto, para continuar trabalhando. Aí, vocês veem aqui o espaço que as 3 correntinhas está dando, certo? Pego aqui a laçada e vou trabalhar todos os pontos altos que eu tenho até chegar novamente no próximo cantinho. E aí, para a cava, eu também vou colocar 3 correntinhas. Se você trabalhou a sua pala e aí, quando você medir,
der a medida certa, então não tem necessidade de você colocar as 3 correntinhas. Você já pode vir aqui desse último ponto alto direto para fazer esse outro, tá? Só se houver a necessidade de você fazer esse aumento. Vai depender muito do seu ponto, tá? Então, eu vou trabalhar agora até o próximo cantinho. Bom, já cheguei aqui no cantinho, trabalhei todos os pontos, venho na correntinha, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçada, tomo cuidado para pegar aqui do lado direito, ponto alto na correntinha e vou terminar agora aqui todos os pontos altos restantes que eu tenho, para fazer o fechamento da pala. Ó, já cheguei aqui nas 3 correntinhas, faço aqui o meu último ponto alto. E agora, eu venho aqui, ó, e finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E eu tenho a minha base da pala pronta. Olha só o tanto que fica bonitinho. Essa aqui é a parte das costas. Se você quiser deixar o fechamento pra frente também, pode ser feito, tá? Não tem problema. Faça da forma que você achar melhor. Se você estiver fazendo, por exemplo, um casaquinho, aí você vai continuar trabalhando aqui carreiras indo e voltando, né? Pra ficar todo abertinho aqui na frente, certo? Como eu estou trabalhando um vestidinho, então eu finalizo aqui pra trabalhar o corpinho em forma circular. E tá pronta a pala. E aqui você também pode fazer blusinha, o que você achar bacana aí você pode confeccionar. Lembrando que eu estou trabalhando com fio charme e agulha número 3. Se você estiver trabalhando com fio mais fino e agulha menor, você vai ter que colocar mais pontos na sua peça e trabalhar mais carreiras também, tá? E aqui agora você pega a fita métrica e dá uma olhadinha se tá mais ou menos aí essa largura que você tinha programado, ó. Tá vendo que tá a largura que eu me programei de 35 centímetros, ó. E aí, agora, você vai contar os pontos, se você quiser colocar outro tipo de ponto. Tendo essa base, você pode colocar qualquer ponto. Aí, você tem que fazer a contagem aqui e ver se o motivo que você quer incluir dá certo. E se você tem que fazer uma adequação, aumentando ponto ou diminuindo ponto, eu não indico você diminuir muito ponto. Se você tiver que fazer uma adequação, como é um vestidinho, ele pode ficar com a sainha bem larguinha. Então, você pode ajustar o ponto aqui e deixando ele um pouquinho mais folgado, que também vai ficar perfeito na criança, tá? Então, aqui eu vou só verificar o ponto que eu vou colocar, eu ainda não olhei, e eu volto com o passo a passo mostrando pra vocês o ponto e como que nós vamos colocar aqui na nossa peça. Bom, então aqui, olha, para iniciar, eu vou prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, subo uma e no mesmo ponto eu já venho fazendo um ponto baixo. Iniciando, então, o desenho aqui da sainha do meu vestido. E vai ser um ponto bem simples, é um ponto fantasia básico, então fica muito fácil de você ajustar esse ponto para todos os tamanhos que você estiver fazendo, não tem tanta dificuldade. Então, a pala é fácil e o ponto da saia também, tá bom? Então, fiz um ponto baixo, coloco 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1, 2 de espaço, no terceiro ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro ponto, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro ponto, ponto baixo. E vou trabalhar assim por toda a volta do meu trabalho. E aí, quando eu chegar lá no final, já vai estar a quantidade certa de pontos para continuar a confecção. Ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 2 pontos na correntinha, ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo as 2 correntinhas, ponto baixo no ponto alto e daí por diante, tá vendo? Então, aqui como que ficou na parte das correntinhas que é a alcinha, perdão, que é a cava do vestido, né? Que a gente deixou para dar ali o tamanho certo de pontos. Então, a gente vai trabalhando assim toda essa carreira.
Chegando na outra cava, eu vou continuar do mesmo jeito, olha. 3, no terceiro ponto, ponto baixo, 4 correntinhas, pulo 2, aqui, ponto baixo, na terceira correntinha, e a gente continua até lá no final, ó. Com a mesma quantidade de pontos pulando. Pula 2 pontos e no próximo coloco o ponto baixo. Bom, cheguei aqui no final, olha só as 4 correntinhas. E aqui eu tenho um ponto apenas, tá vendo? Mas não tem problema, tá? Ao invés de ficar aqui com 2 pontos de espaço, eu vou ficar só com um. E aí, dessa forma, eu vou ter a quantidade certa de pontos. Aí, eu venho aqui no ponto baixo e prendo com um ponto baixíssimo. Qual que é essa quantidade que eu preciso aqui de espaços para trabalhar esse meu motivo? Eu preciso de 3 espacinhos para cada motivo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui toda a volta e vou contando de 3 em 3. Se chegar aqui no final e der também a quantidade certa de 3, você pode finalizar. Se tiver faltando ou sobrando, aí você faz o ajuste de pontos, como eu sempre ensino nas carreiras. Aí você pode deixar um com 3 espaços de ponto ou com um espaço de ponto, igual no caso aqui o meu. Não tem problema, tá? Faz a divisão certinha. Pode deixar aqui também para a parte da alcinha, tá bom? Não tem perigo de dar errado a sua peça. Vai ficar linda do mesmo jeito. É apenas uma adequação de pontos, tá bom? E aí, agora eu vou seguir trabalhando, porque eu já fiz essa contagem de 3 em 3, eu conto 1, 2, 3, e aí depois eu venho de novo, 1, 2, 3. Vou contando assim até dar essa quantidade certa aqui de motivos, tá? E aí, agora eu venho aqui, ó, com um ponto baixíssimo na primeira correntinha, ponto baixo, baixíssimo, na segunda, ponto baixíssimo. Agora, eu pego aqui no meio e ponto baixo. Eu estou iniciando aqui a minha próxima carreira. Pego a minha laçada, no próximo ponto, no próximo espaço, eu coloco aqui 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. No próximo espaço, ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas. No próximo espaço, ponto baixo. E agora, eu já faço o desenho de novo. Pego a laçada, no próximo espaço, 6 pontos altos. Ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, no próximo espaço, ponto baixo, e no próximo eu venho fazer novamente 6 pontos altos. E aí, eu vou trabalhando assim por toda a volta. Como eu já fiz a minha contagem, deu certo aqui, 3 espacinhos para cada motivo. Quando eu chegar lá no final, vai dar certinho. E só uma correção aqui, eu falei alcinha, é a cava do vestido, tá bom? Ó, e aí eu coloco aqui essa divisão de 4 correntinhas entre um motivo e outro. 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, cheguei aqui no final, tá vendo? Tá faltando aqui o meu último espacinho. Coloco as 4 correntinhas e finalizo com um ponto baixíssimo no ponto baixo de início da carreira. E aqui, como eu falei pra vocês, essa minha contagem já deu certinha. Fica aqui a nossa base desse jeito. Por que que eu trabalhei aqui essas carreiras? Essa primeira carreira, dando apenas espaço de 2 pontos para o nosso trabalho. Para o meu vestidinho,
a sainha dele ficar mais cheinho. Ele vai ficar, no caso, mais aberto, tá? Se você não quiser que fique tão aberto, no caso, você pode aumentar aqui esses pontos. Eu deixei para explicar agora para vocês verem aqui e terem essa noção. Aqui vocês percebem que ele está bem abertinho, tá vendo? À medida que a gente for trabalhando as próximas carreiras, ele vai dar mais abertura e a gente também, para esse ponto, tem a opção de aumentar aqui essa quantidade de pontos altos, porque aí vai abrir mais ainda a nossa peça. Tá bom? Então, se você não quiser que fique assim bem abertinho, você tem a opção de diminuir aqui, de aumentar a quantidade de espaços. No caso, ao invés de colocar 2 pontos de espaço, você pode colocar 3 pontos de espaço e aí ver a adequação que precisa para colocar aqui essa quantidade de motivos, tá bom? Então, por isso que eu estou explicando para vocês agora. E esse ponto é bem fácil, como eu falei, ele tem apenas aqui 3 carreiras, né, que é a carreira de base, que é a de correntinhas, essa segunda carreira de pontos altos e a próxima também, só que a diferença é que nós vamos colocar correntinhas aqui no meio dos pontos altos e aí depois a gente já vai iniciar a sequência novamente. Então, esse fantasia nós vamos trabalhar um em cima do outro, a gente não vai trabalhar intercalando, tá? Como que eu vou fazer? Eu venho aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, subo 3 correntinhas que dá a altura do ponto alto, mais uma correntinha de espaço. Pego a laçada, venho no ponto seguinte, ponto alto. Então, eu continuo com a mesma quantidade de pontos altos, que são 6. A diferença é que eu terei aqui a correntinha de espaço entre eles. Ó, vai trabalhando os pontos altos e colocando uma correntinha de separação. Trabalhei o meu último ponto alto, venho direto para o espacinho seguinte, ponto baixo, pego a laçada, venho direto para o ponto alto e volto a repetir todos os pontos, que são um total de 6, colocando uma correntinha de espaço. E vou trabalhando assim por toda a carreira. Esse ponto você pode trabalhar em diversas peças, ele é um ponto básico e que deixa a peça muito bonita, tanto saia, quanto vestido, quanto blusa, trilho de mesa. É só você fazer o ajuste, como eu sempre falo aqui nas minhas videoaulas. Então, eu vou seguir trabalhando e volto pra gente dar sequência aqui ao nosso trabalho. Bom, cheguei aqui no final da carreira, já coloquei aqui o ponto baixo no meio, venho na terceira correntinha, finalizar com um ponto baixíssimo. Aí, eu venho com ponto baixíssimo na próxima correntinha de espaço, um ponto baixíssimo no próximo ponto alto, e aqui na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, iniciando a minha próxima carreira. Então, eu pulo aqui o primeiro espaço que eu tenho. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui eu pulo um espaço no próximo ponto baixo, para que os meus dois lados fiquem exatamente igual. 1, 2, 3, 4 correntinhas. No ponto baixo da carreira anterior, eu repito ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo o primeiro espaço no próximo ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo um espaço no próximo ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, no ponto baixo eu coloco um ponto baixo. O ponto baixo aqui entre os motivos. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo um espaço no próximo ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo um espaço no próximo ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo aqui esse espaço e venho para o ponto baixo entre os motivos, repetir ponto baixo. E prossigo trabalhando. E aqui, como vocês percebem, eu já comecei a repetir, então, a minha primeira carreira. Eu vou trabalhar ela novamente aqui até o final, mostrar o início para que vocês vejam que é do mesmo jeito aqui a forma que nós vamos trabalhar esse nosso desenho, tá? Bom, cheguei no final da carreira, já coloquei minhas 4 correntinhas de espaço, venho aqui no primeiro ponto baixo, finalizar com um ponto baixíssimo. E agora, venho com o ponto baixo,
Aqui, como eu falei, nós vamos trabalhar motivo sobre motivo, então, nesse motivo do meio, eu vejo que eu tenho que fazer os 6 pontos altos. Então, 3 correntinhas, que dá a altura do ponto alto, e trabalho mais 5 pontos altos para ficar com um total de 6. 3, 4, 5 e 6. Aí, agora, ponto baixo no próximo espaço, 1, 2, 3, 4 correntinhas, ponto baixo no próximo espaço, pego a laçada, venho aqui e repito os 6 pontos altos. Então, aqui vocês veem que é super fácil. E agora, a gente vai seguir com essas repetições até alcançar o tamanho desejado. 2, 4, 5, 6, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, e aí vamos repetir novamente os mesmos pontos. Então, aqui, olha, na parte de trás, vocês já veem aí como que fica, ponto sobre ponto, tá vendo? Que gracinha que vai ficar o nosso trabalho. E, como eu falei pra vocês, se você vê que tem a necessidade de deixar mais abertinho a peça, você vai, então, trabalhando aqui até achar que a altura já tá legal. E aí, você pode trabalhar mais 1 ponto ou 2 pontos aqui no meio, no caso, 7 ou 8 pontos. E aqui, a quantidade de correntinhas vai ser a mesma, só a diferença aqui, que vai ter aqui esses pontos a mais, aí ele vai dar essa abertura na peça. Se eu ver que tem essa necessidade de deixar mais um pouco aberta, eu vou fazer, mostro pra vocês a carreira que foi que eu fiz esse aumento, e a partir dela o tamanho que deu aqui essa abertura na peça, tá bom? E aí eu vou trabalhar do tamanho que eu quiser, por quantas carreiras, e volto mostrando pra vocês pra gente finalizar então a nossa peça, tá bom? Bom, então eu já trabalhei aqui, tá vendo? E pela medida padrão, que é de 0 a 6 meses, que seria esse tamanho que eu estou fazendo, a altura do vestido, o comprimento do vestido, a gente conta a partir aqui da altura do ombro até aqui o final que a gente confeccionou. Essa medida é de 33 centímetros, só que lembrando vocês, eu estou fazendo um pouquinho maior, porque a bebê já está com 1 mês e meio, então eu vou fazer aí com mais ou menos uns 35 centímetros, ó. Tô colocando aqui na altura do ombro, tá vendo? E olha lá, aqui tá com 34 centímetros, aí eu vou fazer o biquinho, vai ficar mais ou menos com 35 centímetros, tá bom? Então, seguindo as medidas padrões, a gente consegue confeccionar aqui as roupinhas, é claro, que dependendo aí do tamanho da criança, tá? De como é o desenvolvimento dela, tem crianças que são mais gordinhas, outras mais magrinhas. Tamanho de ponto, material, tá bom? Eu sempre friso isso com vocês, para que vocês confeccionem uma peça que dê pra pessoa ou criança usar por bastante tempo, tá? Então, trabalhado, aqui eu vou contar apenas os motivos, as carreiras de motivos. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivos no total, tá? E aqui, como vocês veem, a minha peça está com abertura, por quê? Trabalhei aqui, ela já tinha dado uma certa abertura, e aí depois eu fui fazendo o que eu falei pra vocês, aumentando aqui a quantidade de pontos pra ficar mais abertinho assim, tá vendo? E aí, o que que acontece? Então, aqui, olha, deixa eu ver, 2, 4, 6, 7. Então, a partir dessa carreira, eu aumentei, deixa eu ver aqui, 2, 4, 6, tá vendo que aqui eu ainda tenho 6 pontos? A partir daqui, eu coloquei 7, e aí, o que que eu fiz? Eu mesclei. Essas duas carreiras eu fiz com 7 pontos, todos os motivos, e essa daqui eu fiz com 8, tá? Então, aqui, eu continuei fazendo o mesmo desenho, tá? Do ponto, não tem diferença. Aí, aqui, ó, aqui vocês veem que o que eu ensinei pra vocês, eu tenho um espacinho, tenho aqui o ponto e aqui o ponto, tá vendo? Aqui no de 7, eu coloquei do mesmo jeito, eu deixei um ponto aqui sem trabalhar, um espacinho sem trabalhar, e aqui também. Aí, no caso, aqui no intervalo desse do meio, ficou com 2, ao invés de ficar com 1 apenas, tá vendo? Essa foi a diferença para trabalhar aqui
com 7 pontos, tá bom? Então, quando você trabalhar, você vai ver que vai estar sobrando um ponto no final. E aí você faz essa adequação para que o seu ponto fique perfeito, não fique torto. Porque se você não deixar esses dois aqui no meio, esses dois espaços, vai sobrar dois desse lado. Você vai trabalhar deixando um espaço aqui e no final vai estar sobrando dois espaços. E aí não vai ficar legal, seu trabalho vai ficar torto. Aí você só faz esse ajuste, tomando cuidado para deixar os dois nessa parte. E quando você for trabalhar aqui a carreira com 8 pontos, você vai deixar aqui no meio, tá vendo? Olha, 1, 2, 3 espacinhos. E aqui continua do mesmo jeito, um espaço desse lado e um espaço desse. E aí, para não ficar um trabalho repuxado, ao invés de colocar 4 correntinhas, eu coloquei 5 correntinhas aqui para trabalhar esses dois motivos com 8 pontos altos. Só isso de diferença, então é super fácil de você adequar aqui esse ponto para trabalhar ele com mais aberturas, tá? Então, é isso, trabalhei aqui essa quantidade. Agora, eu vou trabalhar a minha finalização, porque já tá do tamanho que eu quero aqui o meu vestidinho. Ele vai ficar na altura do joelho, tá bom? Quando você chegar nessa parte, aqui eu vou fazer um biquinho bem simples. Como que eu vou trabalhar? Aqui, eu estou com um ponto baixíssimo, finalizando a carreira, tá vendo? E aqui, em cada espacinho, eu vou trabalhar um picô. Então, eu introduzo aqui a agulha no espaço, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui e pego essas duas laçadinhas de cima do ponto baixo. Trago a laçadinha e faço um ponto baixo. Tá vendo? E aí, agora, olha, pulo aqui o ponto alto, venho aqui pro próximo, ponto baixo, e vou fazer de novo, olha. 3 correntinhas, pego as duas laçadinhas daqui de cima do ponto baixo, puxo a laçada e faço um ponto baixo. Pulo o ponto alto, venho no espaço, ponto baixo. Dessa forma, o meu ponto baixo fica no espaço e o meu picôzinho vai ficar sobre o ponto alto, tá bom? Ó, 3 correntinhas, pego as duas laçadinhas de cima, puxo a laçada, ponto baixo, vou pro espaço, ponto baixo. E vou trabalhar assim todo o meu trabalho. Toda aqui a carreira de finalização. Eu vou chegar aqui nessa parte para mostrar para vocês. Ó, trabalhei aqui, tá vendo? Todos os espacinhos. Cheguei aqui no último espaço, aí eu venho aqui sobre esse ponto baixo, faço um ponto baixo e venho direto aqui pro meu próximo espacinho da mesma forma que tá aqui nessa parte. Aí eu faço um ponto baixo e volto a fazer o picô. Então, no intervalo entre os motivos, eu coloco apenas um ponto baixo. Claro que se você quiser colocar outro tipo de finalização de barradinho, fica a sua escolha, tá bom? Ó, e aí vai ficando assim, tá vendo? Então, eu vou finalizar e já volto com vocês pra também finalizar aqui a parte da pala. Bom, aqui então eu já terminei e eu também já vou arrematar o fio. Esconder por uns pontinhos. Do jeito que eu sempre arremato, ó. Vou dar um nozinho aqui atrás. Deixar bem firme. E passo aqui por uns pontinhos. Sempre pegando só a parte de trás, para não mostrar lá na frente. Escondi. Agora, só corto aqui o que sobrou. E vou aqui para a parte da pala, porque a sainha do vestido já está pronta. Olha só o tanto que ela ficou bonitinha, tá vendo?
Aí, aqui agora eu já fiz aqui uma parte da carreira da manga, tá vendo? Bem simplesinho, só com ponto baixo e correntinha. Aqui, pra já fazer a parte da pala, da gola e fechamento todo de uma vez, eu inicio aqui pela parte da direita, que no caso, confeccionando, vai ficar aqui do lado esquerdo. Vou prender aqui, ó, com um ponto. Vou dar um nozinho inicial. E já no mesmo ponto, coloco um ponto baixo. E aqui, olha, eu venho trabalhando ponto baixo. Não tem uma quantidade certa, vai depender do tamanho do seu ponto e o material que você está utilizando. No meu caso, vai ficar um ponto baixo na altura do ponto e um ponto baixo no meio do ponto alto, tá vendo? Dessa forma, o meu trabalho fica certinho. E aí, no seu, vai depender do seu ponto e do material que você esteja usando, tá? E aí, aqui é aquela parte que eu falei pra vocês, que eu coloco como base pra costurar o botão, e aí a outra parte fica por cima. Então, eu pego, já aproveito e faço o acabamento todo de uma vez, em uma única carreira. Essa carreira, eu trabalho colocando os pontos baixos, depois eu volto trabalhando na mesma carreira para deixar uma base para costurar os botões. Porque, como vocês se lembram, nós fizemos aqui essa parte da pala retinha, então não tem como eu colocar ela por cima da outra. Aí, ó, cheguei aqui no final, faço o ponto baixo, aqui tá certinho, eu volto, viro aqui o trabalhinho e venho trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. Bem simples esse acabamento. Ó. Vou chegar até lá no final. Trabalhei até o final, deu um total de 19 pontos. Viro novamente o trabalhinho e vou trabalhar aqui mais uma carreira de ponto baixo. Lembrando que essa carreira tem que ser do tamanho do botão que você vai utilizar para fazer o fechamento. E também, se você quiser fazer o fechamento com velcro, você também tem que fazer aqui da largura do velcro. Se for um velcro muito grosso, muito grande, você pode cortar ele para diminuir o tamanho também, tá? Aí, você vai fazer o fechamento da forma que você achar melhor. Aí, eu vou pegar aqui o meu botão, eu vou usar esses simplesinhos que não machuca a criança, tá? E vou colocar, tá vendo que deu o tamanho certinho do meu botão? Então, agora eu vou prosseguir trabalhando aqui na minha gola do vestido. Aí, eu termino aqui essa base do botão. Ó, cheguei no final. Aí, pra virar, eu coloco mais um ponto baixo no mesmo ponto, sem a necessidade de colocar uma correntinha, porque esse meu fio, ele é grossinho. E aqui eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei a parte aqui da manguinha, tá? Então, o que que eu vou fazer? 2 pontos baixos, a cada 2 pontos baixos trabalhados, eu coloco uma correntinha. Aí, eu venho, trabalho mais 2 pontos baixos, uma correntinha. 2 pontos baixos, uma correntinha. Só pra dar um detalhezinho, vai ficar um acabamento bem básico, tá? Esse é um vestido simples, como vocês estão vendo aí desde o início da confecção. E aí, para toda a volta da minha gola, eu trabalho dessa forma. 2 pontos baixos, uma correntinha e prossigo trabalhando pontos baixos aí para cada ponto de base. Até chegar aqui na outra parte do fechamento pra gente fazer a casinha dos botões, tá bom? Bom, então aqui, olha, já trabalhei toda a volta, olha só o tanto que esse acabamento deixa a peça delicada. Olha que lindinho que ficou aqui, já essa parte e essa que tem o acabamento. Chegando aqui, então, nesse outro lado, que é onde nós vamos fazer as casinhas dos botões. Olha, lembra que aqui no início nós temos uma correntinha que dá base para as três correntinhas do ponto alto? Então, eu venho na primeira correntinha para
fazer o último ponto baixo da carreira. E aqui também nesse ponto, eu já faço mais um ponto baixo para poder virar, para trabalhar aqui essa outra parte do acabamento. E aqui, eu vou colocar 3 botões, tá? Vou dividir eles aqui, ó, dessa forma, tá vendo? E aí, eu vou colocar um botão na primeira carreira, um botão aqui na última, e eu vou calcular aqui o intermediário entre eles para poder colocar esse botão do meio. Então, o que que eu vou fazer? Eu já deixo de lado essas 2 primeiras carreiras que eu vou colocar e vou contar aqui, olha, o intermediário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7, então o que que eu faço? Eu pulo 1, 2, 3, na quarta carreira aqui eu coloco, e aí desse lado também eu vou ficar com 1, 2, 3, tá vendo? Então, você vai ver aí o intermediário, se for na metade entre eles, ou se tiver uma carreira sobrando, igual no meu caso, você coloca nela. Ou, se não tiver, você vai colocar aqui, ó, no meio, entre uma e outra, certo? Aí, aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Também bem básico, eu vou colocar apenas 3 correntinhas. E venho aqui, ó, pra altura do outro ponto alto, tá vendo? Não vou trabalhar no meio aqui, para poder fazer a casinha do botão. Pego o meu botão, passo aqui para ver se não tá apertado. Se tiver apertado, eu tenho que colocar mais abertura. Passou direitinho? Aí, eu venho trabalhando agora aqui com pontos baixos, da mesma forma que eu trabalhei a minha base. Eu vou colocar um ponto baixo na altura, um ponto baixo na metade do ponto e outro ponto baixo na altura, certo? Até chegar lá aonde eu vou colocar a outra casinha de botão. Então, aqui, ó, já trabalhei 2 carreiras, vou trabalhar mais uma. Ó, 1, 2, 3. Aqui é o intervalo onde eu vou colocar o outro botãozinho, então, eu coloco 3 correntinhas, venho na próxima altura do ponto baixo, e agora eu vou trabalhar até chegar lá na última carreira também para colocar a casinha do botão. Cheguei na altura, 3 correntinhas, e venho aqui, ó, ponto baixo. E agora, eu só vou unir essa parte aqui na outra. Lembrando que eu vou deixar essa parte aqui do apoio dos botões pra dentro aqui da minha peça. Então, eu venho direto aqui onde eu fiz o primeiro ponto pra finalizar com um ponto baixíssimo. Certo? E aí, ela vai ficar escondida lá atrás. Arremato o meu fio e agora vou prender ele por uns pontinhos. Eu vou fazer aqui fora do vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Bom, já escondi por uns pontinhos o fio aqui atrás, tá vendo? Eu vou deixar ele assim soltinho mesmo, não vou fixar aqui na parte de trás. Tá bom? E aí, depois a gente vai costurar os botões. Agora, para continuar aqui, fazer a outra finalização da manguinha, eu vou mostrar pra vocês, é do mesmo jeito, eu venho aqui na parte de trás, prendo, faço um ponto baixo, já vou também trazendo o fiozinho de início, e aqui é como eu falei pra vocês, 2 pontos baixos, uma correntinha. E vamos trabalhando aí para cada pontinho de base, esse acabamento que eu falei. Vou colocar aqui, correntinha. Ó, aqui eu não vou pegar nas correntinhas, vou trabalhar aqui no intermediário delas. Volto aqui pro outro lado. Já tô trazendo também o fiozinho de arremate, ó. Não esquecendo de colocar 2 pontos baixos, uma correntinha.
Então, aqui vocês percebem que não tem dificuldade, eu vou finalizar essa manga. Vou finalizar também os outros fiozinhos e volto só mostrando pra vocês a costura dos botões, que também é super simples, tá bom? Ó, vai ficando assim. Bom, aqui então eu já terminei todos os arremates, tá? Já escondi os fiozinhos de início e de final. E agora só falta colocar aqui os botõezinhos atrás e eu vou ensinar pra vocês como eu faço. Eu sempre gosto de utilizar o mesmo fio que eu estou trabalhando na peça, tá? E aí, o que que eu fiz? Como esse fio ele é grossinho, eu fui e tirei 2 fios dele e deixei apenas com 3 fios, ó. Então, é bem facinho de você fazer. E aí, eu gosto de utilizar eles também por eles serem mais grossos, então, corre menos risco do nosso trabalhinho soltar, tá vendo? Eu deixei 3 fios, esse fio, ele contém 5 fios, e eu deixei apenas 3, tá? Pra ele ficar mais fininho. E aí, o que que eu faço? Eu já venho aqui pra prender o fio dessa seguinte forma, ó. Vou colocar aqui, já passando, pra não ter que voltar depois no início e esconder esse fiozinho aqui que eu estou iniciando, certo? E aí, ó, eu passo aqui por uns pontinhos na própria parte de trás, ó. Deixo ele já escondidinho lá. Vou voltar aqui, ó, pra parte onde eu quero colocar o botão. Volto aqui por uns pontinhos, até onde eu quero colocar o botão, tá? Puxo novamente, o meu fio de início já está bem preso, eu vou passar só mais uma vez aqui no último, onde eu coloquei ele, para que o meu botão fique firme, certo? E aí, eu vou trazer aqui pra frente na carreira onde eu vou prender, onde eu tenho lá o início. E aí, agora, você vai trabalhar aqui com o fio da forma que você quiser. Se você quiser que ele fique retinho, você trabalha retinho ou trançado. No meu caso, eu vou colocar ele trançadinho. Como é o mesmo fio, então, não tem problema. Ele vai ficar mescladinho aqui no trabalhinho. Então, na parte de trás também não tem problema, tá? Se você estiver trabalhando com outro fio, aí vai ficar mostrando lá atrás. Ó, trabalho aqui trançando. Por ele ser um fio grossinho, eu posso passar menos vezes. Passei só 3, agora já venho para a próxima casinha aqui, ó. Aí, agora eu tranço para a parte daqui. Passei uma, vou passar 2. E 3. 3 vezes, ó. E aí, ó, o meu já está preso, aí eu vou vir caminhando aqui por baixo mesmo, ó, até lá na carreira onde eu tenho que colocar o outro botão. Que no meu caso, eu vou deixar 3 carreiras e aqui nessa eu vou prender. Então, eu venho aqui, ó, certo? Ó, 1, 2, 3, é nessa que eu vou prender. Eu passo aqui por um fiozinho de trás pra deixar ele firme, tá vendo? Levo lá pra frente. E vou costurar novamente o outro botão. 1, 2, 3, sempre confiro se eu tiver dúvida pra colocar no lugar certinho. Passo aqui, ó. E vou colocar trançadinho também. Ó. Passei 2 e agora 3. Agora, aqui do outro lado.
Eu tô deixando mais longe da câmera pra não bater nela com minha mão, tá? Mas aqui vocês estão vendo direitinho como que eu faço, ó. 2, e agora a última vez. E agora eu vou fazer do mesmo jeito com o outro botãozinho, então não precisa mostrar pra vocês. Bom, então aqui eu já terminei, ó. Coloquei todos os 3 botõezinhos, já escondi também ali. E aqui, ó, é o fechamento, tá vendo? Ó. Fica assim, essa parte. A parte de trás. Agora, quando eu termino, eu sempre dou uma ajustadinha nos pontos pra colocar eles nos lugares certinhos. Ó. Tá vendo? E aqui ficou assim a parte de trás. E aqui a parte da frente, ó. Aí aqui, se você quiser colocar uma fita de cetim ou fazer um cordão de correntinhas pra colocar também pra decorar, fica a seu gosto, tá bom? Depois eu vou colocar aqui um cordãozinho de correntinhas pra colocar um lacinho e tá finalizada a peça. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou trazer fotinha da Nenê usando, tá bom? Lá na minha página. E depois também, mais na frente, eu coloco a fotinha aqui pra vocês verem no vídeo, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. É um passo a passo que você pode adequar pra qualquer tamanho, só você tirar, então, a medida da criança, tá? Obrigada pelo carinho. Não esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aqui abaixo, ative o sininho de notificações. Todas as minhas redes sociais, Estúdio Artesanal by Patrícia. Me segue por lá, que vocês ficam por dentro de tudo que tá acontecendo aqui, das aulinhas que eu estou postando pra vocês e também do meu dia a dia, tá bom? Obrigada pelo carinho e até a nossa próxima videoaula.